o paulista não mudou. A campanha do ouro para a vitória reedita a proeza luxuosa dos Nemrodes da mineração. Enquanto o paulista faz recuar a ferro e a fogo e cada vez mais afastar-se a força de bravuras épicas, as fronteiras do Brasil constitucionalista, como antigamente fez retrair-se o meridiano de Tordesilhas, aqui, nas terras firmes da retaguarda, como aqueles caçadores do século XVII, outros paulistas, velhos, mulheres, crianças, carregam de ouro a arma certeira que vai alcançar no seu voo alto e claro a vitória de asas brancas. O paulista não mudou. Todo paulista sabe dizer como Jó: São Paulo me deu, São Paulo me tirou, seja bendito o nome de São Paulo. Todo paulista sabe ser pobre como Jó, para com esta pobreza alcançar a riqueza maior, a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer: a vitória, a vitória, a vitória. Não é possível compreender 32 sem compreender 30, sem compreender como o país se organizava politicamente na chamada República Velha. A República Nova foi aquela que surgiu com o golpe militar de Getúlio Vargas. Ele tomou conta do governo e ele virou ditador absoluto. Após vencer a Revolução, lógico, ele começou a nomear interventores em todos os estados, quer dizer, não eram governadores, eram interventores, ou seja, era o Getúlio Vargas, através de um preposto seu, dominava o estado. E todos os interventores nomeados para São Paulo não agradaram a população. Então a população estava terrivelmente descontente com isso. Você precisa considerar que Miguel Costa era um ícone na época. Depois da coluna Miguel Costa, aquela situação de 1926, depois de 30, ele apoiou Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas promoveu o general. E como general, ele tinha todas as honras de ser o interventor aqui em São Paulo. Mas o Guai Monteiro achou de fazer uma coisa, nomeou um tenente pernambucano, João Alberto Lins de Barros, justamente para provocar o Miguel Costa. O Miguel Costa ficou quieto. Ele foi ser secretário de Segurança Pública e esse tenente pernambucano assumiu a interventoria de São Paulo. Imagine um tenente pernambucano assumindo a interventoria de São Paulo. Não durou muito. Ele aguentou 5 meses, foi substituído por um juiz, né, um desembargador, e logo o desembargador também não durou muito tempo, foi substituído por um coronel, Rabelo, e finalmente no dia 7 de março de 32 assumiu o Pedro Toledo. Tipo, Pedro Toledo era um homem de 72 anos, já era idoso para a época. São Paulo tinha mais ou menos um interventor, um por mês quase. Um absurdo, porque um estado como São Paulo, que sustentava o Brasil, como sustenta ainda, estava sendo maltratado, estava sendo pisado, estava sendo repudiado pelo Getúlio. Para nós entendermos bem por que a Revolução começou, é preciso que nós analisemos um pouco a situação no mundo naquele momento. Então, em 1929, todos nós sabemos que houve a quebra da Bolsa de Nova York. Houve um desequilíbrio no mundo inteiro por isso. E, por outro lado,
a produção de café do Brasil estava muito alta no mercado, custava 200 mil réis a saca de 60 quilos. Em 1930, ela caiu para 21 mil réis a saca. Então, a perda de dinheiro era muito grande. Para compensar isso, para diminuir os estoques e, consequentemente, aumentar o valor do café, então começou em 1931 a grande queima de café. E isso aí gerou um descontentamento muito grande nos produtores de café de São Paulo. Porque São Paulo tinha uma grande liberdade, ele administrava os próprios negócios do café, que era naquele momento, de longe, a grande riqueza brasileira. Mas então isso tudo gerou em São Paulo uma conspiração. Então os descontentes daqui, descontentes dali, e começaram a se reunir e a conspirar. E lutaram pela Constituição, pela reconstitucionalização do país, que era o que São Paulo queria. Mas não era só São Paulo. Você vê esse movimento lá no Pará, né? Os outros movimentos que você teve importante foi no Rio Grande do Sul. Bahia você teve professores que foram presos junto com alguns alunos e só foram libertados depois que acabou a Revolução de 32. Contavam com a adesão do Rio Grande do Sul. Mas por que eles contavam com a adesão do Rio Grande do Sul? Porque houve uma conferência em Cachoeira do Sul e essa conferência reuniu todos os prefeitos do Rio Grande do Sul, tá? E eles fizeram um documento dizendo que apoiando a realização de eleições para a eleição de uma Assembleia Constituinte. Então, de acordo com os ideais que São Paulo apresentava, tá? Porque São Paulo queria, a rigor, derrubar o governo Getúlio Vargas para implantar uma Constituição. A Revolução de 32 foi realmente articulada por esses políticos, sobretudo do PRP, que queriam reaver seus cargos e os privilégios que o Estado de São Paulo tinha antes de 30. Com isso, São Paulo acabou enfrentando a Revolução de 32 praticamente sozinha, apenas com pequenas exceções, né, com a Frente Única Gaúcha no sul do Brasil e o estado do Maracaju, no Mato Grosso, mas militarmente acabou conseguindo milhares e milhares de voluntários, né, que tinham um grande amor pela causa. Porém, com essa desvantagem de voluntários, uma considerável parte desse grupo de voluntários eram da força pública, né, que hoje nós chamamos de polícia militar, mas boa parte dos voluntários paulistas eles eram jovens que tinham amor pela causa, mas que eles não tinham nenhum treinamento militar, né? E considerando que todo o estado de São Paulo foi cercado por tropas da União, então a Revolução acabou eclodindo no dia 9 de julho, mas por questões de desvantagem de armamento, de voluntários e de recursos, a Revolução acabou sendo derrubada por volta de outubro, então foi um período de cerca de 3 meses, né? A Revolução de São Paulo, se fala assim, olha, começou com uma revolução e poderia-se dizer que foi uma guerra. A Revolução de 32 foi um movimento armado na qual pessoas que moravam aqui queriam algum tipo de mudança. Qual grau de mudança? Isso variava de acordo com as ideias de cada grupo. A grosso modo, haviam 3 grupos agindo em 32. Os legalistas, aqueles que queriam que São Paulo continuasse como um estado dentro do Brasil, que queriam derrubar Getúlio Vargas e sua ditadura, e que fosse adotada uma Constituição. Havia um segundo grupo, o grupo dos separatistas, menor, mas bastante atuante, e alguns separatistas, como por exemplo o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
jornalistas, figuras políticas, prefeitos defendiam abertamente que São Paulo deveria se separar do Brasil após a vitória em 32 e se tornar um país independente. Havia ainda um terceiro grupo, que a gente chama de supremacistas. Esse grupo, capitaneado, entre outros, por Monteiro Lobato, queria que, quando São Paulo vencesse em 32, houvesse um desarmamento de todos os outros estados e que São Paulo concentrasse em si o poder militar e político na República. Ou seja, a ideia era fazer com que o Brasil se tornasse quase um protetorado paulista e seguisse a política que fosse decidida aqui em São Paulo. Lá em Ribeirão, nesse tempo, começaram nas ruas os estudantes fazerem comício. Então, todo dia tinha comício numa esquina ou na outra esquina. E justamente nesse tempo também o povo estava meio contra o Getúlio, porque ele era ditador e nós éramos uma república de um momento para outro passou. Era um absurdo, né? Foi assim que o povo ficou revoltado e estourou a Revolução no dia 9 de julho de 1932. Uma pergunta que me fazem, quando eu entrei como voluntária da Revolução, eu não entrei como voluntário, eu senti que eu tinha que ir fazer alguma coisa, e não podia ficar em casa. Chegamos no cinema da República, já fui eu, minhas irmãs, mais uma vizinha, mais outras 2 pessoas, lá fomos para o Cinema República. Não tinha uma cadeira no cinema, só mesinha. Então, daqui a pouco as cadeiras chegam, senta aí que vocês já vão começar a trabalhar. Então, sentamos já e começamos a... Não demorou muitos dias, aqueles homens com as cadeiras, estavam colocando 5 cadeiras em cada mesa e já cada um sentando, então já estava organizado. Eu não sei como tudo isso fazia, porque no primeiro dia da Revolução eu comecei a trabalhar. Qual foi o serviço? Menor de idade. Não podia ser enfermeira, não queria nada de menor de idade perto da luta. Então, nosso serviço, trabalhar pela Cruz Vermelha. Os homens trabalham para encontrar a morte. Nós trabalhamos para conservar as vidas. Vamos trabalhar na Cruz Vermelha para evitar a morte, fazendo pacotinhos para o primeiro curativo em caso de ferimento na trincheira. Então, nesse pacotinho, de mais ou menos, era um tamanho de menos que um palmo, ali tinha um vidrinho de iodo, uma rodelinha de esparadrapo, um pedaço de gaze. E como precisava de auxiliares como office boy, essas coisas, então um professor chamado João Batista Aguiar, ele formou um batalhão de escoteiro aqui em São Carlos. Era para 10 anos para cima, mas apareceu muitos, né? De 6 anos, 7 anos, não fazia nada, só para fazer o estágio ali junto, né? E nós, então, como já com 10 anos, é um office boy. Precisava de fazer serviço na estação, a gente vinha passar um telegrama, essas coisas, a gente vinha direto. Quando não era no fórum, quando não era em posto de saúde, corria tudo assim, das corriam. Eu fui apontado, eu era escoteiro, e o sargento me indicou eu
para trabalhar junto com o pessoal da Revolução, né? Então eu fui pegar mantimento. Depois de pegar mantimento, eu pegava ovos também, mantimento, e levava lá. Depois de um certo tempo, eu virei carteiro. Eu pegava a correspondência que vinha dos soldados da Revolução de 32 e ia entregar. Naquele tempo não tinha carteira em São Carlos, era 2 ou 3 só. O meu marido, ele se alistou e foi no combate também. No combate foi perto de Lindóia. Aí as moças começaram a ir trabalhar na casa do soldado, aí eu também fui. Servia os lanches para os soldados o dia inteiro, numa casa da praça. Eu fui porque eu me entusiasmei todo mundo ia, eu também fui. Eu era estudante, estava preparado para isso, né? Conversei com meu pai, falei para ele se eu ia me apresentar no dia seguinte. Ele apoiou, disse, muito bem, meu filho, nós precisamos defender o nosso Estado. E assim, eu me apresentei e, ao mesmo tempo, naquele dia, no dia 9 de julho, encontrei uns amigos lá em Sertãozinho e, conversando com eles também tinham essa vontade. Eu falei, amanhã eu vou para a Revolução. Eu apresentei. Aí eles se apresentaram também, uns 20 companheiros, né? E no dia seguinte nós fomos, já tinha, a prefeitura já tinha providenciado calçado, botinas, o uniforme, né? Nós saímos como soldados mesmo, né? E fomos de trem. Aí os meninos, à noite, eles davam metralhadora, né? À noite. E nós ainda não tínhamos, né? Aí, passado uns dias, chegaram 2 metralhadoras para nós, então foi distribuído. Então, passamos uma temporada assim, dando tiro à noite, assustando os meninos também assustando a gente, né? Eu tinha um tio que foi convocado para a Revolução. Então ele falou para o colega dele, que era colega meu, colega, modo de dizer, conhecido, né? E sábado o trem passava para levar o pessoal para a Revolução. Eu escutei e conversei com 2 colegas meus. Falei, vamos, você topa? Vamos então, 3. Então chegou na estação, chegou o trem, os pessoal entraram e nós entramos também. Mas nós entramos, ficamos escondidos dentro do banheiro do trem. Quando chegou perto de Tirapina, um dos soldados, um dos combatentes, abriu a porta e viu nós três lá. Falei, para aí que tem 3 crianças aqui. Quanto mais a gente trabalhava, quanto mais ajustado estava com o grupo, mais a gente era revolucionário. Mais a gente sabia o que estava fazendo, o que queria, o que devia ser. Defendendo São Paulo e, por que não, o Brasil. Havia um pessoal que queria a separação de São Paulo. Havia. Mas o número é irrisório, é uma coisa muito pequena mesmo. Então eu acho que os 10% já seria um número muito alto para isso. Eram pessoas atuantes, eram algumas pessoas influentes, inclusive na imprensa, mas efetivamente o trabalho deles não foi muito grande.
Falar que a Revolução de 32 foi apenas e tão somente constitucionalista é tão falso quanto dizer que ela foi apenas e tão somente separatista. Não foi. A Revolução de 32 foi multifacetária. As pessoas iam às ruas por motivos diferentes. O elemento em comum, aquele amálgama que juntava toda essa revolta, era justamente a vontade de querer ver alguma mudança efetiva. Como estava com Getúlio, com São Paulo humilhado, tendo sido bombardeado em anos anteriores pelo governo federal, não podia mais acontecer. 30% era francamente separatista e 30% era abertamente supremacista. Então ele emitiu um cartão de propaganda do MMDC que tem o desenho dele. Ele tem à esquerda uma senhora, à direita uma outra. Uma com o brasão de São Paulo, a da direita, a da esquerda, de quem vê, ou à direita do cartão, a figura da República. E escrito embaixo, Pro Brasília, Fiat Exímia, que é o dístico que depois ficou o símbolo de São Paulo. Quer dizer, traduzindo livremente, seria: para o Brasil se façam as melhores coisas. Em plena Revolução, ainda se manteve esse dístico. Quer dizer, não havia intenção nenhuma separatista de São Paulo para ter um lema desse. Mas essa situação separatista, ela vem de 1919, do século XIX, onde até existia um jornalzinho, O Separatista. Mas era coisa assim de intelectuais, né? E muitos intelectuais participaram da Revolução e tinham essa ideia. Eles fizeram até uma bandeira que só tinha o mapa de São Paulo. Não é a bandeira tradicional nossa, que também é da Revolução, onde tem um mapa do Brasil. Mas você pode considerar 1%. O que unia as pessoas nas manifestações era a bandeira de São Paulo. Uma coisa que eu acho curiosa é a ausência da bandeira do Brasil em diversas manifestações de 32. Se a guerra foi feita apenas e tão somente pelo Brasil, por que havia tantas bandeiras paulistas e tão poucas do Brasil? A verdade é que havia um sentimento nativista aqui em São Paulo muito forte, que já tinha começado do início do século XX e tinha ganhando corpo cada vez mais. Esse movimento popular prezava os bandeirantes, prezava a herança histórica paulista, diferenciando-a do resto do Brasil e colocando São Paulo como que a gerar um novo tipo de nacionalidade. Sempre houve movimentos separatistas em São Paulo. Algumas vozes separatistas vêm do século XVII, como Amador Bueno. Depois, no século XIX, também houve forte movimento na década de 1870. Mas, na Revolução de 32, isso era uma coisa muito isolada. O que eles queriam mesmo era reaver os privilégios no nível individual de políticos e no nível político estadual do estado de São Paulo. É muito comum você encontrar pessoas que têm essa ideia na cabeça, às vezes pelo senso comum, às vezes por ideias que foram passadas de geração em geração, e também até por questões, depende do ponto de vista, né? Você tem a ideia dos historiadores paulistas, você tem o ponto de vista dos historiadores fora do estado de São Paulo, né? Mas o que é amplamente divulgado e difundido no meio acadêmico, em geral, a questão é que havia sim um grupo separatista dentro do grupo paulista, porém não foi um conceito defendido por todo o grupo. Não teve uma guerra separatista, efetivamente separatista, em 32, porque não houve tempo. A guerra acabou em menos de 3 meses e meio. Tivesse a guerra durado talvez 6 meses, 1 ano, e nós veríamos sim a germinar um movimento separatista genuíno. É a monção da glória que parte para a conquista da lei, em nome da lei, com um só lema: Constituição.
Ibrahim Nobre era um grande orador, era promotor público, um grande orador. Ele levava a massa para onde ele queria, tá? Então, ele num discurso, naquele discurso feito diante do QG da 2ª Região Militar, no dia 22 de maio de 1932, ele disse essa frase: acoimam-nos de separatista, mentira, a ditadura é que procura separar-nos do Brasil numa odiosa exceção. Foi Getúlio Vargas que, para se opor, né, para justificar porque ele foi contra o Estado de São Paulo numa guerra, que foi o Estado de São Paulo que provocou, que disse que era um movimento separatista. Isso ficou tão arraigado no pessoal que vivia nessa época, que no Nordeste se mobilizaram muitos batalhões para combater São Paulo. E uma das ideias é essa, ele quer se separar. Porque o Góis Monteiro jogou um monte de panfletos com os vermelhinhos dos aviões da Revolução, ele jogou isso em todos os outros estados. Quer dizer, tem estado que já não gostava de São Paulo, pega um panfleto e diz que São Paulo quer se separar do Brasil, o que você acha? É uma difamação. Houve um combate com o batalhão perto de Lindóia, com a tropa de Baiana, veio da Bahia e lutou com os soldados da Constituição. E depois eles entraram aqui na cidade, os baianos. Mas não na tropa, né? Não houve movimento de voluntários em trincheira nem nada a favor do separatismo. Isso é balela, é uma lenda urbana. A Revolução tinha a ideia de separar São Paulo do resto do Brasil. Nunca. Eu não acredito, não. Pelo bem do Brasil, para dizer do Brasil, causa justa mesmo. Valeu a pena. Ninguém falou em separar. Foi o que São Paulo fez, consciente de suas responsabilidades na ação e no pensamento brasileiro, não para separar-se, e sim para reavivar todo o organismo nacional. Obra paulista, certamente, mas profundamente brasileira.